Each member, todo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem a bênção de viver em uma época na qual o Senhor inspirou seus profetas para que proporcionassem cada vez mais acessibilidade aos templos santos, por meio de planejamento detalhado e algum sacrifício. A maioria dos membros da Igreja pode receber as ordenanças do templo para si próprios e para seus antepassados, e serão assim abençoados pelos convênios ali realizados. Por amar vocês, vou falar-lhes de coração para corações, sem rodeios. Tenho observado que muitas vezes as pessoas fazem grandes sacrifícios para irem a um templo distante. Porém, quando um templo é erguido nas proximidades, em pouco tempo muitos não o frequentam com regularidade. Tenho uma sugestão. Quando o templo fica a uma distância conveniente, pequenas coisas interferem em seus planos de visitá-lo. Estabeleçam metas específicas, determinando quando poderão ir ao templo e quando participarão das ordenanças. A partir daí, não permitem que nada interfira nesse plano. Esse padrão garantirá que os membros que moram perto do templo sejam tão abençoados quanto aqueles que planejam com muita antecedência uma longa viagem à casa do Senhor. Há 14 anos, decidi ir ao templo e realizar uma ordenança pelo menos uma vez por semana. Quando viajo, compenso a visita, não realizada a fim de cumprir essa meta. Tenho cumprido essa resolução e isso mudou minha vida profundamente. Alterno as atividades para que eu participe de todas as diferentes ordenanças do templo. Incentivo vocês a estabelecer sua própria meta de frequência para realizar as ordenanças disponíveis em nossos templos. O que poderia ser mais importante do que ir ao templo e participar das ordenanças sagradas? Que atividade poderia ter maior impacto e oferecer mais alegria e profunda felicidade a um casal do que irem juntos ao templo? Quero compartilhar agora outras sugestões de como obter mais benefícios por frequentar no templo. Compreendem a doutrina relacionada às ordenanças do templo, principalmente o significado da expiação de Jesus Cristo. Ao participar das ordenanças do templo, reflitam sobre seu relacionamento com Jesus Cristo e o relacionamento dele com o Pai Celestial. Esse pequeno ato vai descortinar uma compreensão maior sobre a natureza sublime das ordenanças do templo. Sempre expressem gratidão em espírito de oração pelas bênçãos incomparáveis que advêm das ordenanças do templo. Vivem cada dia de maneira de demonstrar ao Pai Celestial e a seu Filho amado o quanto essas bênçãos significam para vocês. Programem visitas regulares ao templo. Reservem tempo suficiente para fazer as coisas sem pressa no templo. Alternem as atividades para poder participar de todas as ordenanças do templo. Tirem o relógio ao entrar na casa do Senhor. Ouçam atentamente a apresentação de cada elemento da ordenança, com a mente e coração abertos. Concentrem atenção na pessoa para a qual vocês estão realizando a ordenança vicária. De vez em quando, orem para que a pessoa reconheça
a importância vital das ordenanças e seja digna ou se prepare para ser digna de tirar proveito delas. Compreendem que a ordenança dos elementos só é válida para a eternidade depois de ter sido selado pelo Santo Espírito da promessa. Isso exige que, além do véu, ambas as pessoas sejam dignas e desejem que os elementos sejam eternos. Se vocês ainda não foram selados como casal no templo, considerem essa escritura. Na glória celestial há 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado, o homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obter-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Gostaria de relatar uma experiência de um antepassado de minha esposa, Janine. O comentário que ela fez mostra o impacto que um templo pode ter em nossa vida. Aos 31 anos de idade, ele recebeu um chamado de Brigham Young para servir no templo de Nauvoo, onde todas as ordenanças possíveis foram realizadas antes de o templo ser abandonado. És o que ele escreveu. Muitas foram as bênçãos que recebimos na casa do Senhor, o que nos trouxe alegria e consolo. Em meio a todas as tristezas que sofremos, foi o que nos deu fé em Deus. Sabíamos que Ele nos guiaria, nos ampararia na jornada que estava à nossa frente. Se não fosse pela fé e conhecimento que recebemos no templo de Nauvoo e a influência do Espírito do Senhor, nossa jornada ter-nos-ia sido impossível. Em nossas paupérrimas condições, teria sido como caminhar para a morte provável, mas tínhamos fé em nosso Pai Celestial. Pusemos nossa confiança nele e obtivemos a convicção de que éramos seu povo escolhido, aquele que havia recebido seu Evangelho. Em vez de tristeza, sentimos-nos rejubilar no dia de nossa salvação. Desejo agora falar do significado especial que o templo tem para mim. Parte desta mensagem vai ser sensível. Por isso, peço suas orações para que eu não fique muito emotivo ao anunciá-lo. Há 14 anos, o Senhor levou minha esposa para o outro lado do véu. Amo-a de todo o coração. Mas nunca reclamei, porque sei que foi a vontade dele. Nunca questionei o porquê, mas perguntei o que ele deseja que eu aprenda com essa experiência. Creio ser uma boa forma de enfrentar as coisas desagradáveis em nossa vida, sem reclamar, mas agradecendo ao Senhor pela confiança que Ele deposita em nós quando nos dá a oportunidade de vencer as dificuldades. Fomos abençoados com filhos. Uma filha, nossa primogênita, continua a ser uma grande bênção em nossa vida. Uns 2 anos depois, nasceu-nos um filho, a quem chamamos Richard. Mais alguns anos, e nasceu-nos outra filha. Ela faleceu após viver apenas alguns minutos. Nosso filho Richard nasceu com uma anomalia cardíaca. Disseram-nos que, a menos que ele fosse curado, havia pouca probabilidade de que ele vivesse mais do que 2 ou 3 anos. Isso aconteceu há muito tempo,
cuando técnicas reparadoras em tais casos eram desconhecidas. Foi uma bênção encontrar um lugar em que os médicos concordaram em tentar fazer a cirurgia necessária. A cirurgia tinha que ser feita com o coração batendo. O procedimento foi realizado apenas 6 semanas depois do nascimento e da morte de nossa filha. Ao terminar a operação, o médico nos informou que havia sido um sucesso. E pensamos, como era maravilhoso. Nosso filho poderia ter um corpo forte, poderá correr, caminhar e crescer. E expressamos profunda gratidão a Deus. Apenas uns 10 minutos depois, o mesmo médico veio até nós com uma fisionomia abatida e nos disse: seu filho morreu. Parece que o choque da operação foi maior do que seu corpinho pôde suportar. Mais tarde, já à noite, abracei minha esposa e disse-lhe: não precisamos nos preocupar, porque nossos filhos nasceram dentro do convênio. Temos a garantia de que os teremos conosco de novo no futuro. Agora temos uma razão para viver vidas extremamente dignas. Temos um filho e uma filha que foram para o reino celestial, porque faleceram antes dos 8 anos de idade. Esse conhecimento nos deu grande consolo. Regozijamos no conhecimento de que todos os nossos 7 filhos estão selados a nós para essa vida e para a eternidade. Essa provação não foi um problema para nós, porque quando vivemos em retidão e recebemos as ordenanças do templo, tudo o mais está nas mãos do Senhor. Podemos fazer o melhor que pudermos, mas no final tudo depende dele. Quando vivemos em retidão, nunca devemos reclamar sobre o que acontece em nossa vida. Há 14 anos o Senhor decidiu que não era necessário que minha esposa continuasse nesta terra. E por isso, Ele a levou para o outro lado do véu. Confesso que há momentos em que é difícil não poder falar com ela. Mas eu não reclamo. O Senhor, em momentos importantes de minha vida, tem me permitido sentir a influência dela através do véu. O que estou tentando ensinar é que, se guardamos os convênios que fizemos e se vivemos em retidão para merecer as bênçãos prometidas nas ordenanças, aconteça o que acontecer, não há razão para preocupações ou para desesperança. Sei que terei o privilégio de estar com minha bela esposa, a quem amo de todo o coração, e com aqueles filhos que estão com ela do outro lado do véu, em virtude das ordenanças que foram realizadas no templo. Que bênção é ter outra vez na terra a autoridade do selamento, não apenas para esta vida mortal, mas para as eternidades. Sou grato ao Senhor por ter restaurado seu Evangelho em sua plenitude, inclusive as ordenanças necessárias para sermos felizes neste mundo e para vivermos eternamente felizes no futuro. Esta é a obra do Senhor. Jesus Cristo vive. Esta é sua igreja. Sou testemunho dele. Sua expiação é o alicerce que torna efetiva e duradoura cada ordenança realizada nos templos. Disso eu testifico com toda a capacidade que tenho. Em nome de Jesus Cristo.
Amén.